Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Ponto de Entrevista. Eu sou Andréa Tissoni e hoje o nosso bate-papo é muito interessante, é muito legal e essencial. A gente vai falar sobre como a gente vai buscar terapia, o acesso, na verdade, à terapia e os desafios reais de se buscar ajuda psicológica aqui no Brasil. E para isso eu vou conversar com Bianca Yarmalavicius, psicóloga clínica e fundadora do projeto Psiconecta, que é um projeto que realmente é uma ponte entre psicólogos e pacientes que buscam uma acessibilidade, né, mais financeira na psicologia, perdão. Muito obrigada, Bianca, pela sua participação aqui no nosso podcast. Obrigada, eu que agradeço o convite. Então vamos lá. Quero começar primeiro, eu já vou iniciar falando assim, de onde surgiu essa ideia de criar o Psiconecta? E aí você pode falar um pouco sobre a sua trajetória, né? E os desafios que você sentiu na pele quando você saiu da faculdade. Tá. O Psiconecta, ele nasceu lá em 2020, assim que eu me formei, né? Eu me formei na faculdade de psicologia. E aí, assim como todos os psicólogos, a gente tem muita dificuldade de encontrar formas de atuação e tudo mais. Então, eu comecei atendendo convênio, criei algumas plataformas online, né? Participei de algumas plataformas online. E aí, eu criei o meu próprio projeto, comecei a estudar muito marketing. E criei esse projeto de atendimento social, porque assim como eu sempre fui muito adepta a trabalhos voluntários, né, ao longo da trajetória da faculdade, eu criei esse projeto para trazer mais acessibilidade. E aí deu muito certo, veio muita gente. E aí depois de algum tempo, quando foi crescendo esse projeto, a minha agenda fechou. E aí eu comecei a trazer outros profissionais para atender junto comigo. Me fala um pouco sobre... Porque assim, a gente percebe que as pessoas, elas têm uma crença de que a terapia, ela é muito inviável, né? Ela é quase que uma coisa para pessoas que já têm uma renda, né? Uma estabilidade financeira. É possível a gente buscar ajuda terapêutica e não, né, sair do nosso orçamento? Tem como ser acessível isso? Com certeza, inclusive no Psiconecta. Na verdade, hoje em dia, a terapia é vista como muito voltada para o luxo, para algo que é um privilégio, né? Então, é possível a gente buscar em universidades, na verdade, já oferecem, mas nos projetos tem muito profissional disposto a fazer esse atendimento de forma social. Então, é bem legal que tem muitos projetos como o meu, né, que trazem essa acessibilidade. Então, é muito interessante porque traz esse acesso, são profissionais formados, né? Então, são profissionais que estão super dispostos online, então a pessoa consegue fazer aí de onde quer que ela esteja, então é super possível. Em que momento que você percebeu que esse modelo tradicional, né, de terapia acabava deixando muita gente de fora? Porque, querendo ou não, como a gente disse, as pessoas acham que é uma coisa de privilégio. Em que momento que você teve esse start? Assim que eu comecei a atender, né? Quando eu comecei a atender, chegavam muitas pessoas procurando terapia, algumas dispostas a pagar, algumas interrompiam o processo terapêutico por questão financeira. Então, eu atendi muitas pessoas que tinham ali que decidir entre pagar uma conta básica ou fazer terapia, né? Então, nesse momento que eu comecei a perceber que existe muita gente em sofrimento e que não tem esse acesso, e conversando também, né? A gente conversa com as pessoas, a gente encontra com os colegas e tudo mais, e muita gente fala que tem essa dificuldade em encontrar lugares para ter esse acesso, né? Então fala, eu vou me organizar financeiramente para começar a terapia, talvez esse momento demore muito para chegar e isso vá acumulando. E isso é um grande problema, porque eu percebo, e eu falo até por mim, muitas vezes a gente começa... Mas por vieses da vida, por coisas, a gente acaba interrompendo. E muitas vezes é por questões financeiras. Exatamente. Você consegue explanar pra gente, de alguma forma, os prejuízos, né, de você interromper um tratamento assim no meio, de forma brusca? Tem muitos prejuízos. Na verdade, quando você inicia um processo terapêutico, dependendo da abordagem que você vai iniciar esse processo, mas a gente inicia e a gente começa a falar ali de questões que são delicadas, né, para aquela pessoa. Então, ninguém chega na terapia porque tá muito bem, tá muito feliz, né? Então, tem ali questões muito delicadas que a pessoa chega para trazer na terapia, e conforme o processo terapêutico vai avançando, mais coisas vão sendo trazidas, mais feridas são cutucadas. Então, quando a gente
interrompe, a pessoa tá ali com a ferida aberta, né? Então, é preocupante por conta disso, porque a gente tem todo um planejamento do processo terapêutico, onde a gente vai tocando nessas feridas e vai criando estratégias para lidar com cada uma delas, né? Então, a pessoa traz ali questões, a gente trabalha em cima, a gente estuda muito para trazer estratégias de ajudar essa pessoa a lidar com aquilo. Então, quando ela interrompe, ela não aprende a lidar, né? Ela só, de certa forma, pode revirar muitas coisas, pode trazer muita coisa à tona e não aprende ali a lidar com tudo isso. Pode, inclusive, trazer sérias questões da pessoa entrar em, não sei, posso dizer, surtos e agir de forma, às vezes, até impensada, porque ela ainda não soube lidar com aquele sentimento, né? Pode, inclusive, piorar, né? Então, porque muitas vezes a pessoa chega em terapia com muita coisa acumulada, né? Então, ela começou lá atrás, ela não olhou, ela evitou entrar em contato. Então, quando ela chega em terapia, tá tudo muito misturado. Aí a gente começa a dividir, começa a dar uma olhada. E aí, assim que a pessoa interrompe esse processo, ela tá com tudo aquilo revirado, mexido, né? Então, pode ser que ela tenha uma piora, né? Porque ela ainda não criou estratégia para lidar com aquilo. E imagino até principalmente aquelas pessoas que têm aqueles bloqueios em que ela não lembra e, de repente, dentro do setting terapêutico, ela acaba se lembrando e ela não dá continuidade para o tratamento. É muito perigoso também, né? É muito perigoso. E, na verdade, não é que ela não lembra. O nosso cérebro, ele faz tudo que ele pode para deixar a gente confortável. Então, a gente evita entrar em contato mesmo, né? É como se fosse quando você está muito ansiosa, né? Você está muito ansiosa, muito preocupada, você vai mexer no Instagram, você vai comer alguma coisa, você vai fugir daquilo de toda forma possível, né? Então, a gente está sempre tentando fugir das coisas que geram desconforto, que geram sofrimento, né? Então, essa pessoa pode estar fugindo disso tudo e quando ela chega ali no processo terapêutico, muitas vezes o terapeuta pode conduzir o processo para chegar nessa informação e aí depois a pessoa tem que lidar com tudo aquilo. Então, se ela interrompe dessa forma, é muito preocupante. Queria te fazer uma pergunta. Pode fazer. Muitas pessoas dizem que quando a gente não se lembra de coisas da nossa infância, muito provavelmente tem camadas ali que o nosso cérebro está tentando nos proteger. Isso é verdade? Pode ser, né? Então, tem ali uma série de, diagnósticos que podem ser avaliados, né? Mas, geralmente, se for um trauma, por exemplo, pode ser que o seu próprio cérebro, ele criou uma outra realidade para aquele evento que aconteceu e você acredita naquela outra realidade, né? Então, a gente vê muito em filmes isso também, esse transtorno. Chama dissociativo de identidade. Eu adoro os filmes que falam sobre isso. Bem, eu gosto de tudo que fala sobre isso, mas muito esse interessante. Eu acho que é aquele filme... Fragmentado? Fragmentado. Maravilhoso. Tem o Bates Motel, aquela série. Sim, então, tem muitos. O Fragmentado é bem hollywoodiano, né? Então, ele tem muitas personalidades. Mas dá pra gente ter uma noção. Dá pra gente ter uma noção de como funciona. Então, pra proteger, a gente cria uma outra realidade. Então, conforme, né? É muito legal ver isso no processo terapêutico, que você vai conduzindo a pessoa para aquele momento, ela vai aos poucos se lembrando de fragmentos, de momentos, lembranças e vai unindo todas aquelas informações. Então, pode ser que a pessoa não se lembre porque é muito difícil para ela lembrar, né? Então, ela escolhe uma outra lembrança. Ela escolhe viver uma outra coisa que não faça ficar vivendo aquele momento. A gente falou assim, normalmente o que acontece quando a pessoa espera demais para procurar terapia? Eu acredito que basicamente isso, né? Exatamente, ela acumula, né, uma série de questões e aí ela chega no processo terapêutico muito confusa, né? Então, basicamente o acúmulo e a contaminação, né, das outras áreas da vida dela. Então, ela pode ter alguma questão, geralmente, né, nada é do nada. Eu sempre falo isso. Então, não é que a pessoa do nada, ela tá com alguma questão ali. Então, pode ser uma série de coisas que vão sendo construídas ao longo da vida dela e que hoje, talvez, o copinho transbordou pelas questões que estão acontecendo naquele contexto, né? Então... Você acha que as pessoas ainda têm um certo preconceito para procurar terapia? Ou isso tá melhorando? Tem ainda, mas tá melhorando. Então, hoje em dia, as pessoas estão falando muito no Instagram, nas redes sociais, de forma geral, sobre terapia, sobre saúde mental. Então, tá melhorando muito, mas ainda existe um longo caminho, né? A gente escuta até pacientes do próprio projeto, meus pacientes particulares, falando que, não, eu não posso falar pra outra pessoa que eu faço terapia, porque isso... praticamente faz com que a pessoa se sinta fraca, não tô dando conta das coisas sozinha. Então, existe sim um preconceito. E eu acredito... Eu tô entrando aqui nessa case porque eu acho interessante a gente falar. Você acha que
A mulher, ela é mais aberta pra falar que ela faz terapia do que o homem, por exemplo? Até porque a gente, por mais que ser vulnerável pra mulheres, que, né, a gente vive numa sociedade que a gente tem que estar produzindo hiper focada, mas pro homem se mostrar vulnerável e mostrar que ele é um ser faltante, assim, né? Que a gente falha, que a gente erra, é muito difícil. É muito difícil, né? Então, assim, hoje no projeto a gente tem mais de 1.400 inscrições. Assim, vou chutar, mas umas 800 é mulheres, assim. É muito diferente, é muito gritante a diferença. Todas as minhas pacientes hoje, acho que eu tenho 2 homens só que eu atendo. Então, a grande maioria da procura é das mulheres por conta dessa questão da vulnerabilidade. Eu acho que do machismo de forma geral, né? Hoje em dia a gente tá lutando muito com isso, mas ainda existe esse preconceito, falar sobre sentimentos, mas tá mudando bastante também, né? Então, eu percebo que tem mais homens buscando terapia e que eles estão mais abertos, mas é mais mulheres, sim. E aí eu falo assim, vou fazer uma brincadeira, né? Mas a gente acaba tendo que fazer terapia por causa de homens que não fazem terapia. Exato. Exatamente. Na sua experiência, o que mais impede alguém de começar a terapia hoje? Hoje, assim, dinheiro, o medo de se abrir, ou aquela sensação de que vai ser julgado? Tudo isso junto. O dinheiro é um fator, com certeza, tanto que por isso que a gente até criou o projeto para facilitar. Mas mesmo com o projeto, tem pessoas que se inscrevem e têm essa dificuldade de iniciar. Aí, o que eu mais vejo, assim, na clínica particular, no projeto e com colegas, é a questão dessa paralisia do medo do julgamento, medo de se abrir, medo do será que eu vou dar conta do que eu vou encontrar ali? Também é uma das coisas que mais a gente encontra. Então, vou tocar naquela ferida, será que eu vou dar conta, né, de lidar com ela? Então, tem tudo isso meio que junto e misturado. E é difícil, né? Porque, querendo ou não, a gente não quer mostrar para as pessoas que a gente já errou, que a gente cometeu falhas, né? E as pessoas, elas acabam querendo passar a ideia de que são perfeitos. E a gente sabe que ninguém é perfeito, né? E aí vão falando, não vou fazer, não vou fazer. E finge que tá tudo bem, mas no final tá tudo mal. Exatamente. A gente quer entregar o melhor. Né? A gente sempre quer entregar o melhor. Então, a gente quer exercer o melhor que a gente pode em todos os papéis que a gente tem. E isso sobrecarrega, né? Então, a gente finge que tá tudo bem pra gente entregar o melhor para as pessoas, mas ali no silêncio a gente tá em sofrimento, né? Então, isso acumula. E eu acho que até é uma razão, inclusive, pra ter tantas mulheres buscando, né? Porque, querendo ou não, a gente tem uma jornada tripla, quádrupla de trabalho e nós somos muito mais cobradas, inclusive, do que os homens. Em todas as questões, né? E você tem que dar conta de tudo e você tem que ser perfeita. E você tem que estar sempre linda. Tem que estar sorrindo. sorrindo. Exato. Feliz, bem-humorada. Né? Nossa, como ela é cavala. Por quê? Minha vida tá difícil. Aí, o que muda na vida de um paciente quando ele entende que a terapia, ela é um cuidado, né? E ela tem que ser vista como um cuidado contínuo. Aliás, é importante a gente entender que o processo terapêutico, né? Esse processo terapêutico, ele tem um início, mas ele vai ter um fim também, né? Sim, sim. Mas ele é um tratamento contínuo, que a gente vai ter que estar sempre ali fazendo e se conhecendo, né? Porque às vezes eu vejo as pessoas falando assim, eu chego lá na terapia e eu fico falando, e parece que não dá em nada. Exato. Existe essa coisa de ter o começo, mas também tem um fim, né? Tem um fim, e é pra ter, né? Então, dependendo da abordagem que também você vai escolher ali pro seu acompanhamento, mas tem por exemplo, a TCC, né? Terapia Cognitivo Comportamental. A gente já visa muito a alta, né? Então, quando o paciente atinge ali os objetivos, né, terapêuticos que a gente já propõe nas primeiras sessões do planejamento, é para ele ter a alta terapêutica, né? Tem alguns processos que são mais longos, né? O processo de psicanalítico, a psicanálise de forma geral, ela é um processo um pouco mais longo, pela questão da dinâmica do processo, né? Então, tendem a iniciar mais nas questões da infância e tudo mais. Então, é um processo mais longo, diferente da terapia cognitiva, que é muito focada no hoje. Então, muda tudo, né? Quando a pessoa percebe que é um processo contínuo, não é só apagar incêndio, né? Então, muita gente acha que é só quando tá realmente tudo muito acumulado, tudo muito... tá naquele
fundo do poço é quando ela tem que procurar terapia. Na verdade, não, é um processo contínuo, porque daí a pessoa aprende a lidar melhor, né, com as questões do dia a dia. Ela identifica padrões, né, de comportamento, então ela vai conseguir colocar limites, reconhecer os limites dela. Então, tudo muda, né, a partir disso. Então, ela consegue... Tudo aquilo que antes virava uma crise, por exemplo, ela consegue administrar muito melhor. Você, dentro da Psiconecta, qual é a maior demanda dos pacientes, né? A maior queixa deles? Ansiedade. Eu sabia. Eu perguntei porque eu queria O mal só tirar. do século. Né? Aqui, ó, minha mãozinha já tremendo. Ansiedade. Hoje em dia, tá se falando muito mais, né? Depois do filme Divertidamente. Então, tem vários aí recursos hoje em dia que estão falando sobre ansiedade. Antes, talvez, óbvio que já existia, mas não era tão falado, não dava-se o nome, né? Tem muitos pacientes que às vezes não sabem nomear o que estão sentindo. Hoje, com muito acesso... Inclusive nos filmes sobre transtorno de ansiedade, então as pessoas já sabem nomear, que é a ansiedade. Mas é muita ansiedade, questões de sobrecarga, autoestima, né? Burnout, então são questões que mais aparecem ali. Mas a ansiedade, assim, tá no top 1. Você acredita que a internet, né, essa superexposição às redes sociais é um fator que tem potencializado os níveis de ansiedade da nossa sociedade? Acredito super, com certeza. Inclusive, é uma forma da gente fugir de questões ali é uma forma da gente se desligar da nossa vida real, de alguma forma. Então, a gente foge ali e vive outra realidade, né, ali nas redes sociais. E tem também muita comparação, né? Então, a gente entra no Instagram, a gente vê todo mundo ali muito feliz, né? Então, eu falo para meus pacientes, a gente se relaciona com o que o outro quer que a gente veja, né? Então, o outro tá compartilhando ali a vida dele feliz, né? A gente não sabe, a gente tá vendo um trecho da vida dele ali nas redes sociais. Só que aquilo para aquele paciente, quando ele olha, ele traz para a realidade dele e fala, nossa, a pessoa tá tão feliz, eu tô aqui, né, desse jeito, tô em casa, enfim, as pessoas estão saindo, tão felizes e eu tô aqui. Então tem essa comparação, tanto da felicidade quanto de padrões estéticos, né, hoje em dia também. Então, muitas IAs, fotos mexidas. Gente, real isso, assim, todo mundo agora com foto de perfil de IA. E isso é uma não aceitação de si tão grande, né? Exato. É uma não aceitação e uma busca por um ideal que muitas vezes nem existe. Não existe, é verdade. Um filtrozinho aqui pra tirar uns poros, né? Enfim, nós temos poros, mas assim, não precisa ver. Mas assim, um filtrozinho, tudo bem. Mas eu vejo que assim, as pessoas, elas estão cada vez mais ficando artificiais com essa coisa de mudar a foto com IA, sabe? E dá uma impressão de que a pessoa não gosta de si, sabe? Não gosta do que vê no espelho. Porque modifica tudo, né? Então, assim, quando ela faz uma IA, muitas vezes ela modifica o corpo, a aparência, aumenta a boca e muda muito da fisionomia dela. Então, dá essa sensação, sim. E, na verdade, a gente vê as fotos de IA também, e aí olha uma foto sua e isso já fere totalmente a sua autoestima, né? Porque você se compara ali, muitas vezes tem umas IAs tão bem feitas que você nem consegue ver que é IA, né? Então, assim, a pessoa olha, às vezes, aquilo, traz pra você e aí fica se comparando também. E é tão complicado porque é quase que quando você começa, você vira refém de uma imagem que não é sua. E eu acredito que isso deve trazer até transtornos de baixa autoestima, né? De baixa autoestima, com certeza. Porque além de você se comparar com uma pessoa que não é você, é uma pessoa que não é você, é uma pessoa muitas vezes montada. Então, é ainda mais distante, né? Então, você tá sempre ali com a régua, as pessoas que têm essas questões de autoestima, parece que elas buscam, inclusive, fotos ou questões relacionadas àquilo. Então, se eu tô com um problema com o meu corpo, eu busco imagens para praticamente concluir aquela minha teoria. Então, nossa, não gosto do meu corpo. Aí eu busco esse tipo de informação na internet, esse tipo de foto, esse tipo de comparação, para concluir isso. E é complicado porque o algoritmo, ele é ingrato, né? Ele se você consumir um negocinho desse, o seu feed aparece. inteiro vai ser só sobre isso. Eu fiz uma limpa no meu Instagram porque eu já tava ficando quase deprimida, assim, com coisas que... mensagens, às vezes, que me faziam ficar mais pra baixo do que me colocar pra cima. Por isso que hoje eu só falo de signo e meme. Só vejo só isso no meu feed, só. Mas esse seu comportamento é um autocuidado super, porque muita gente continua, né? É muito difícil sair desse ciclo, né? De continuar procurando as coisas que mais te ferem. É autodestrutivo. Exato. E era exatamente isso que eu sentia. Eu ficava mal, sabe? Eu via as pessoas com aquele corpo gostoso, sabe? Aquela maravilhoso, aquele padrão estético. Pra mim, gente magra, né?
É uma coisa, inclusive uma crença minha. Então, assim, eu via aquelas pessoas magérrimas, com aqueles biquínis maravilhosos, sabe? E aí eu ficava, caramba, eu queria tanto entrar numa calça 38, eu não consigo, sabe? E aquilo começou a me matar por dentro, sabe? Eu comecei a me sentir cada vez pior. E eu entrava num ciclo de ficar deprimida e querer comer mais. Então, eu não saía disso. Então, assim, eu falei, quer saber? Eu não vou mais consumir nada disso. Exato. Porque senão eu vou ficar mais doente. Exato. E as pessoas, elas realmente, elas têm essa dificuldade de olhar pra si, de entender que elas precisam brecar, né? Exato, de interromper o processo ou então pensar no bom sentido. Eu vou, olha, tal pessoa tem tal corpo, poxa, olha, eu quero emagrecer. É uma coisa que dá pra você mudar. Agora tem coisa que não dá pra mudar, né? Então assim, sou alta, eu quero ser baixa. Isso não dá e as pessoas se apegam muito a isso. Então eu falo, viu, se compara com você mesma, né? Onde você tá, onde você quer chegar, o que faz sentido pra você, né? Então assim, às vezes também roupas, tá todo mundo usando uma roupa, a pessoa usa porque tá todo mundo usando, né? E não porque de certa forma ela concorda com aquilo. Então o Instagram, as redes sociais, ele vem nesse lugar. E os jovens, eles são muito mais vulneráveis, né? Até por questão mental, né? Emocional, tudo. Neurológica, né? Eles são muito mais vulneráveis e mais suscetíveis a fazer esse tipo de coisa, né? É porque eles estão na fase de aceitação do grupo, né? Os jovens, principalmente, então eles estão tentando saber quem eles são, né? Tentando pertencer a algum lugar, então eles estão sempre se adaptando, se moldando para pertencer ali a um grupo, para ter aprovação, validação, né? Então, eu acho que também tem essa questão. Hoje em dia, adultos também, né? A gente também está sempre buscando validação. Mas sabe o que é? Eu vou falar. Eu sou millennial. A gente não teve nada desse aprendizado. Ninguém falava sobre essas coisas na minha época, sabe? Você senta e chora, não tem o que fazer. E você ainda sofria bullying, porque você era diferente, porque você tinha o cabelo cacheado. Meu cabelo é cacheado. Cabelo cacheado não era um negócio legal. Então, você sofria por várias questões que você não conseguia mudar, porque não tinha internet, não tinha filtro, não tinha IA, não tinha nada. A gente tinha que aceitar o que a gente era e pronto. Tinha que aceitar. Sabe? Então, a gente acabou vindo com muitos complexos, eu imagino. Sim. E vejo todas as pessoas assim da minha geração, basicamente a mesma coisa. Porque a gente não teve essa maturidade e esse entendimento, a gente não entendia. Você acha que hoje, com os pais mais conscientes, talvez as futuras gerações, elas tenham um melhor entendimento disso? Eu acho que sim, eu acho que eles podem entender mais, mas isso não quer dizer que eles vão mudar, né? Então, assim, é igual a fisioterapia. Eu falo, você chega na terapia, você sabe porque você faz o que você faz. Agora, você precisa trabalhar nessa mudança, né? Exatamente, o que você vai fazer a partir disso, Exato. né? Então, agora eu sei porque eu sou assim, como que eu vou mudar? Então, eu acho que facilita o acesso, facilita o conhecimento, mas, de certa forma, não garante a mudança. Então, é muito de cada um entender ali, né? Óbvio, junto com os pais, com esse acesso, o que vai fazer com essas informações que estão tendo, né? Então, a gente veio também dessa, que nem você falou, dessa geração e tudo mais, mas a gente está com dificuldade de se adaptar ao hoje também, né? Então, como hoje esses jovens estão assim, a gente está com essa dificuldade também de se adaptar agora, né? Então, lá atrás, a gente aceitava, mas hoje em dia tem a mudança. Então, a gente se apega nesse ciclo também. Não, é verdade. É uma rigidez, né, quase, que a gente tem. O que uma pessoa deveria observar quando ela vai buscar uma ajuda psicológica, né, de um profissional, quando ela vai para ser atendida, se aquele espaço, se aquele atendimento é seguro para ela. Seguro. Um espaço seguro onde você se sente compreendida, né? Então, eu acho que é o principal. Um terapeuta que fala bonito e tudo mais, ou psicologuês, não é a garantia de um espaço seguro. Você tem que sair da sessão se sentindo compreendida, né? E acolhida, mesmo que o assunto seja difícil. Então, você tem que sair ali com uma sensação de pertencimento, de compreensão. Eu acho que esse é o principal. Vou falar uma coisa aqui. Hoje em dia, tá muito comum, né? Todo mundo se forma terapeuta, independente de ser psicólogo ou não. Sim. E eu já fui atendida, inclusive, por alguns assim, e inclusive conversei com outras pessoas que se sentiram julgadas, sabe? Por questões até políticas, sabe? Por questões de crenças religiosas. E isso é extremamente antiético, né? Então, eu acho que serve de alerta, inclusive, você falar para as pessoas quando elas vão buscar ajuda terapêutica. Com certeza. Isso não é terapia, né? A pessoa se sentir julgada de forma alguma é terapia, não é cuidado, né? Então, a gente, na psicologia, o que a gente sempre prioriza é o bem-estar do paciente, né? Então, por mais que a gente vai tocar em feridas ali, ele tem que se sentir acolhido, né? Eu acho que... E muitas vezes as pessoas que chegam na terapia não falam sobre o que elas falam para nenhuma outra pessoa, né? Então,
é fundamental que a pessoa se sinta acolhida, tenha vínculo com o terapeuta, senão o processo não vai acontecer, de forma alguma. Porque é muito importante a gente esclarecer para as pessoas que, assim, ninguém é perfeito. Todo mundo comete erros, todo mundo tem suas falhas. E o setting terapêutico é um lugar seguro, né? Para você poder falar absolutamente tudo. Para você entender as questões do porquê você fez aquilo, né? Para você entender e conseguir criar junto com o terapeuta estratégias para que você mude ou ressignifique, né? Então, do passado a gente ressignifica, do futuro a gente muda o comportamento para que a gente lide melhor, né? E, enfim, consiga lidar ali com essas questões. Você acredita que é possível uma pessoa que fez, não digo coisas extremas, mas assim, eu acredito que todos nós já fomos, vou usar termos bem chulos, tá? Para as pessoas entenderem. A gente já foi vítima, mas a gente já foi escroto com muitas pessoas. E você acredita que as pessoas que têm essa coisa, esse viés de ser muito babaca, de ser muito, sabe, com os outros, essa pessoa, ela tem salvação? Vou falar salvação, mas ela tem jeito? Tem. Eu falo que qualquer comportamento, por mais esquisito que ele seja, ele tem um motivo para estar acontecendo, né? Então é uma regra, é um mantra quase. Então eu sempre falo, nossa, por mais estranho que você olhe pro comportamento da pessoa, fala, nossa, não tem por que a pessoa agir assim. Tem um porquê, né? Ali ao longo da história dela, ela aprendeu a se comportar daquela forma e dá para mudar, né? Só que se ela quiser, né? Então, assim, o processo terapêutico, ele também tem um limite. A gente fica 50 minutos por semana com o paciente, trabalhando essas questões. E ele coloca em prática, né? Então, cabe a ele também identificar tudo isso, mas é super possível mudar. Só que demora, né? É uma mudança que demora para acontecer. Muitas pessoas também têm pressa, né? Então, quando você tá fazendo a terapia, você percebe o problema, você fala, tá, já sei como vou mudar. Vou mudar rapidamente. E não é assim, né? Então, demora. Então, eu sempre falo, nossa, escolhe uma situação menor, onde você vai aprendendo a lidar. Não é da água pro vinho de uma hora para outra. Então, é um processo que demora porque é um padrão, né? Então, o padrão, por exemplo, agressivo, como você colocou, ele foi lá atrás, lá nas profundezas da história daquela pessoa, né? Ele foi construído, muitas vezes para autodefesa, enfim, a gente não sabe, né? Então, ela trouxe aquele padrão, que é a forma que ela aprendeu a se relacionar. Até ela perceber que existe outra forma para se relacionar, que vai ser positiva, né? Enfim, vamos supor, às vezes a pessoa é agressiva para ter uma atenção, né, de alguém. Então, essa pessoa, ela é agressiva, ela tem atenção. Até ela perceber que ela pode se comportar de uma outra forma e também ter atenção, demora, né? Mas é possível. O problema é que muitas dessas pessoas, elas às vezes não acham que o comportamento delas é um problema. E aí é que tá a raiz, né? Porque ela nunca vai buscar ajuda e ela vai continuar deixando um rastro de tristeza e no psicológico de outras pessoas. Exato. Então, a gente faz terapia para lidar com quem precisa fazer e não faz. Triste essa Você falou vida, agora, Brasil. É triste. Você tem que fazer terapia para lidar com quem precisa fazer e não faz. E sair de situações que aquela pessoa, ela precisa de ajuda, você não precisa, você não é o salvador dela, né? Exatamente. É muito angustiante, às vezes, quando vem um paciente e fala sobre algum familiar, algum cônjuge, algum amigo, porque a pessoa que está em processo terapêutico, ela quer muito ajudar. Ela quer muito ajudar. E é uma sensação de impotência. Você imagina o psicólogo, né? Da pessoa que tá com a outra pessoa. Então, a gente se sente muito impotente. Só que o outro, se ele acha que ele tá certo, se ele acha que não tem o que fazer. É realmente esperar para que a pessoa tenha prejuízos, né? Então, eu trabalho o comportamento do meu paciente em relação a essa pessoa, né? Eu falo assim, você não muda a pessoa, mas você muda a sua relação com ela, né? E espera, né? De certa forma. Mas a pessoa que tá em processo, que não aceita a mudança, ela tem que receber uma alta que não é uma alta porque ela alcançou, mas é uma alta porque ela não está disposta, né, a encarar tudo isso, enfim, e a criar estratégia para isso. E é engraçado porque às vezes eu percebo que as pessoas que não vão em busca, né, de ajuda, elas continuam reproduzindo aquilo e às vezes até escalam, sabe? E você, nesses casos, o terapeuta, ele pode falar pra pessoa, olha, é melhor você se afastar de alguma forma? Se afastar de uma pessoa, você fala? Sim. De uma pessoa que tenha um padrão de comportamento que tá minando a sua autoestima, que tá te deixando mal, que tá te afetando psicologicamente?
Geralmente, a gente não fala, faça isso, né? Mas a gente pergunta, será que não seria interessante que você avaliasse essa proximidade? O que você está tendo também, o que você está oferecendo, o que você está tendo de retorno nessa relação, né? Então, a gente faz com que a pessoa, de certa forma, tome essa decisão. Porque a ideia é que ela, futuramente, tome as próprias decisões, para que ela não fique dependente do processo terapêutico nem do psicólogo, né? Então, é para ela mesma perceber. Mas é trabalhoso, né? Talvez, às vezes, você sabe a resposta, você sabe que tá fazendo mal e você tem que... É difícil. Vamos falar a verdade? A maioria das pessoas, eu acredito, que sabem a resposta. A gente vai pra terapia só pra ter um reforço, talvez, né? Muitas vezes. Exato. É igual do relacionamento abusivo, né? Às vezes eu sei que não tá tão legal, mas eu não quero aceitar, né? Ou então eu não tô forte o suficiente pra aceitar tudo isso. Então, pro trabalho do psicólogo é ir mostrando e falando, tá tudo bem, você vai dar conta. Olha, se você for por aqui. Então, esse é o trabalho do psicólogo, ele é sustentar tudo isso. E é difícil, principalmente em relação ao abusivo, porque eu acho que a gente já tá com a autoestima tão minada. Sim. E o medo de... E a gente tem medo de ficar sozinha. Infelizmente... A gente foi criada numa sociedade em que a mulher, ela só seria feliz. O homem também, mas eu vou falar mais da mulher porque a gente é um grande... O grande queixa na maioria dos relacionamentos abusivos, a vítima é a mulher. E a gente foi criada acreditando que a mulher só é feliz se ela tiver um homem do lado dela. Um parceiro. Então, a ideia de ficar sozinha é muito difícil, né? É muito difícil. Tanto que tem muitas pessoas que saem de um relacionamento, iniciam outro em seguida, né? Porque é muito angustiante. Ainda mais nesses relacionamentos que a gente vê hoje em dia, pensando em relacionamento abusivo, onde você faz de tudo pra agradar o outro, você se molda com a personalidade do outro, você sai e você não sabe nem quem você é, né? Então, é muito angustiante estar na própria companhia. Se você estava vivendo em função ou orientado para uma outra pessoa, né? Como se não tem como tirar. Então, tanto que no relacionamento abusivo, o processo terapêutico, ele vai te fortalecer primeiro para que a gente tire o relacionamento, por exemplo, e sobre você, né? Então, hoje em dia, por exemplo, né, antes, se você tira o relacionamento dela, não sobra muita coisa. Ela não sabe muito bem quem ela é, o que ela gosta, que sabor de pizza ela vai escolher, que música ela gosta de escutar. Então, ela tem que conhecer tudo isso no processo para ela se sentir forte o suficiente para sair da relação. Eu acredito que sim. A gente tem que estar com a autoestima um pouco mais elevada, né? Para você poder fazer essa tomada de decisão. Porque a chance da pessoa retornar para aquela relação, se ela tiver em frangalhos, é muito grande. É muito grande, né? Então, trabalhar muito a individualidade no sentido de quais são meus hobbies, que eu gosto de fazer, quais são os meus valores, o que eu quero mudar e eu consigo mudar, para que eu, de certa forma, eu queira estar numa relação, eu não precise dela, né? Então, existe essa linha, né? Que muitas vezes a gente ultrapassa. Você acha que as mulheres, elas têm essa questão de quase não se conhecer? Sim, né? Também pela questão de quando você cresce, você vai se adaptando ao grupo, igual a gente falou. Então, existe um ideal do que eu deveria gostar também, né? Então, eu devo gostar disso, as pessoas gostam daquilo. Aí eu entro num relacionamento, eu passo a viver a vida do outro. Então, muitas vezes, eu não sei muito bem o que eu gosto de fazer. Ou então, dependendo do que eu gosto de fazer, se existe algum tipo de julgamento. Eu gosto de luta, eu gosto de carro. Não, você tem que gostar disso aqui. Então, menina não gosta de carrinho, menina não gosta de videogame. Gente, eu ouvia tanto isso, eu adorava videogame. Menina não gosta de videogame. Não pode jogar, né? Então, aí você chega na vida adulta, muitas vezes moldada, né? Às vezes não é realmente quem você é. Então, no processo terapêutico também você vai descobrindo tudo isso. E é um trabalho, né? Por isso que tem que ser contínuo. Agora, quando a terapia ela não funciona, porque a gente estava falando inclusive sobre isso. Mas eu fico aqui tanto tempo e não saio do lugar. Quando a terapia não funciona, isso tá relacionado a uma falta de conexão com o profissional? Bem provavelmente, né? É bem possível que seja isso. Na maior parte das vezes, talvez o vínculo terapêutico não foi muito bem estabelecido. Pode ser a abordagem, que talvez não tenha funcionado. Tem gente que não gosta de psicanálise, não adianta. Tem gente que não gosta de TCC. Então, é um pouco da abordagem, você saber mais ou menos como que você gostaria de ser conduzida no processo terapêutico. Mas o vínculo terapêutico, ele é fundamental. Então, se você não tem conexão, se não tem vínculo, o processo ele não vai acontecer, né? Ele não acontece de forma muito efetiva. Então, você não vê muito sentido, você não quer ir pra terapia, muitas vezes. Quando você tem vínculo com o seu terapeuta, você fica animado pra contar. Mandou mensagem no meio da semana, olha, aconteceu uma coisa muito ruim. Eu preciso desabafar.
E o psicólogo, ele gosta de receber. Então, essa troca, ela é assim, né? Então, é uma relação. Então, o paciente manda alguma coisa pro psicólogo, o psicólogo fica feliz, ele participa. Então, é uma troca, né? Então, trocar de terapeuta não é ruim. É cuidado mesmo com o seu processo. Então, não tem problema nenhum você, muitas vezes, identificar que é o momento de trocar. Eu acho interessante a gente entrar nessa questão que você estava falando do tipo de abordagem. Por quê? Porque, assim, eu vim conhecer as diferentes abordagens aqui no podcast, tá? Porque é uma coisa realmente que as pessoas não difundem. Não. A gente fala psicólogo. E ainda por cima, assim, psicólogo, psicanalista é outra coisa. Que também as pessoas não têm ideia. As pessoas, principalmente, imagino que são as pessoas que não têm muita renda para ir atrás de psicólogos. Elas também não têm muito esse entendimento das diferenças. Então, seria interessante até você falar para as pessoas quais os tipos de abordagem, né? Porque aí, se ela já tem esse conhecimento, ela já pode ser mais bem direcionada no que ela quer, no que vai ser melhor para ela, para que ela se adapte. Exato. Lá no próprio Instagram do projeto, a gente tem um guia, Ai, né? que legal! Que é sobre as abordagens. Porque a pessoa chega e no formulário de inscrição, ela tem a opção. Qual abordagem você gostaria de passar? Você tem alguma preferência? E muita gente coloca, não sei. Aí eu falei assim, nossa, a gente precisa criar um guia, né? Para mandar para esses pacientes, para eles terem alguma noção de como funciona. Então, a gente criou um guia, né? Com algumas abordagens que a gente tem no projeto. Então, é a TCC, a comportamental, a Gestalt, humanista, psicanálise e fenomenologia, né? Então, a gente criou todo esse guia para que o paciente entre lá e se identifique, né? Cada uma trabalha de uma forma, tem o psicodrama, né? Então... pode falar um pouquinho? O que é psicodrama? Fiquei curiosa. Psicodrama é uma abordagem que utiliza da dramatização no processo terapêutico, né? Então, quando eu me formei, eu fiz estágio numa clínica de formação, que era de psicodrama. Então, eles trabalhavam muito a subjetividade, a interpretação, a espontaneidade. Então, tinha bastante terapia de grupo. E eles escolhiam ali uma situação para ser dramatizada. E eles faziam toda a dramatização. Tem também a troca, né? Você fala através do espelho, né? Então, você faz também essa troca do espelho. Tem a troca da almofada, então você fala com a almofada. Então, é muito trabalhar a dramatização. Nossa, gente, eu acho que serviria pra mim, porque eu adoro, tipo assim, às vezes eu tô tão revoltada, eu tô tomando banho, eu tô conversando com o shampoo. Tô conversando lá com ele, assim. Falando assim, eu devia ter dito isso pra essa pessoa. E aí, lá você pode dizer. Ah, que legal! Eu não sabia que tinha. Você tá vendo, Vivendo e Aprendendo, gente? Podcast, ponto de entrevista é cultura. Nossa, Na terapia que legal. comportamental, a gente tem o role-playing, que também é isso. Então, assim, por exemplo, eu preciso falar alguma coisa pro meu chefe. E aí, a gente traz essa situação ali na sessão. Aí, eu sou o chefe e você é a pessoa. Como que você falaria? Daí, a gente conduz. Mas o psicodrama, ele é praticamente 100% voltado, né? É o principal instrumento de trabalho deles. Nossa, gente, eu achei sensacional e é muito legal. Então, lá dentro do Instagram do Psiconecta, tem lá uma parte explicando os tipos de abordagem. Os tipos de abordagem, tem a equipe, o que cada um trabalha, as abordagens, tem tudo lá. Eu ia te perguntar, quantos psicólogos já estão fazendo parte do Psiconecta? Ativos hoje 50, mas inscritos tem mais de 400. Nossa, que legal! E vocês fazem uma curadoria, é tudo muito bem avaliado para poder colocar dentro desse projeto. A gente faz toda a avaliação do perfil, avalia o CRP, se está ativo, que é o Conselho de Psicologia. A gente entra ali em toda a trajetória do profissional, então no formulário ele relata o ano de formação, se ele já atendeu antes, quais são os públicos que ele atende. Então, a gente faz toda essa análise para entrar na equipe e a gente faz acompanhamento mensal também, tanto em supervisão quanto em mentoria e encontros. Vocês ainda fazem uma espécie de supervisão para ver como que tá andando, assim, o processo? Os casos. A gente, além de feedback, a gente manda para os pacientes e para os psicólogos como está sendo o processo. A gente está sempre em contato com os pacientes. A gente também faz supervisão de caso. Então, eles se inscrevem através também de um formulário, trazem o caso, e a gente agenda e faz supervisão de grupo, né? Então, a gente encontra ali demandas muitas vezes em comum para a gente aumentar essa discussão. Grupos de estudo, eles também fazem. A gente tem encontros mensais de vários assuntos. Então, dos últimos meses foi produção de conteúdo também, que é um desafio para os psicólogos, mas já falamos de estratégias na clínica, intervenções. Então, a gente sempre se encontra uma vez por mês para esse encontro, supervisão e mentoria de perfil profissional também. Nossa, que legal. Então, é quase que um pacote 360 para realmente inserir esses... Porque são psicólogos que estão se formaram já.
já se formaram, Recém-formados. são recém-formados e são também psicólogos antigos que estão com baixa demanda. Ah, entendi. Então, a gente acolhe tanto profissionais que acabaram de sair da faculdade, que ainda não sabem como começar a atender, quanto profissionais que têm dificuldade na captação, ou então na divulgação, ou estão em transição de carreira. Tem muitos psicólogos também que estão saindo de uma área, entrando na clínica agora, e a gente acolhe eles também. E os pacientes? Quantos pacientes o Psiconecta já atendeu? 1.436. Meu Deus! Desde março, não fez nenhum ano do projeto ainda. E com valor acessível. Valor acessível. Que incrível, que incrível. A gente atende crianças e adolescentes, casais, famílias e atendimento individual. Eu queria te perguntar, inclusive, sobre isso, sobre crianças e adolescentes. A gente, às vezes, né, busca terapia, a gente já falou sobre isso, na dor, né? Mas o ideal, o que seria o ideal de se buscar terapia? Com que idade? É só se a gente realmente está com uma demanda, com alguma angústia? O que seria ideal para buscar a terapia? Não tem um ideal, assim, a pessoa não precisa de um problema para começar a terapia. Muitas pessoas só vão quando tem um problema. É na dor, né, gente? A gente sabe. 100% das pessoas. Mas, de forma geral, você pode procurar a terapia para aumento de autoconhecimento, né? Então, eu já falei com pais que colocam as crianças desde novas. Ah, tá com alguma questão na escola, já coloque, a criança faz terapia desde muito nova. Isso não é um problema, porque ela só vai aprender a lidar melhor, aprender a expressar sentimentos, ela vai ter relações mais saudáveis. Então, a terapia é tudo de bom, né? Então, quanto antes você começar, melhor. Então, muitas pessoas começam por algum problema, mas você pode simplesmente começar porque você quer se conhecer mais, quer descobrir mais sobre você. Não precisa ter um grande problema. E as crianças, elas são mais abertas no setting terapêutico para entendimento? É mais lúdico, eu imagino, né? É mais lúdico. Elas no primeiro momento, não são abertas. Elas não confiam tão facilmente. Então, a gente utiliza de muitas estratégias terapêuticas. Então, jogos, brincadeira, desenho, para criar o vínculo, que é o principal elemento da terapia. Então, a gente cria esse vínculo e aí, após, elas já começam a se abrir um pouco mais. Então, elas também têm dificuldade em confiar. Mas é mais fácil fazer vínculo com criança do que com um adulto. Ah, é? Mais fácil. Por quê? Porque as crianças são mais... Conforme você for jogando, você for trazendo elas são mais inocentes, talvez, né? Então, elas sabem que você tá ali para brincar com elas, para fazer o bem para elas. E o adulto, ele já consegue identificar o problema e ele tá escondendo esse problema. A criança já não sabe tão bem, né? Então, ela tá ali e o problema saiu. Agora, o adulto não, ele tá escondendo esse problema a 7 chaves. Você tem que achar as 7. Controlando aquilo para não sair de jeito nenhum. Exato. Então, o adulto, ele já chega desviando, ele já sabe manipular um pouco mais no bom sentido para se proteger. Né? Já a criança não, você já vai no desenho, já aparece muita coisa, no jogo, no brincar, você já consegue esse vínculo de forma muito mais efetiva. E vamos falar a verdade, o terapeuta sabe quando o paciente está escondendo alguma coisa? Sabe. Na maior parte das vezes, sabe sim. A ideia é que a gente perceba, porque a gente, quando toca no assunto, a gente percebe na sessão presencial, por exemplo, mudança no comportamento, num contato visual com você. Então, o corpo, ele sinaliza, além de você sempre desviar, talvez, do assunto, né? Se você fala sobre algum assunto, a pessoa desvia, ou a pessoa não fala com profundidade sobre aquele assunto. Aí a gente pode fazer alguns testes. Vou falar sobre isso aqui para ver se a pessoa fala. A pessoa falou tranquilamente sobre isso. Sobre aquele assunto, ela já não fala de maneira tão tranquila. Então, a gente já sabe que ali tem alguma coisa. E quando tá difícil, a gente não vai ficar insistindo. A gente vai trabalhar ali, vai pro outro caminho, depois... Futuramente a gente volta naquilo de novo. E é importante, né? Claro, é um bloqueio da pessoa, né? É uma questão dela de não conseguir se abrir. Mas talvez esteja muito relacionado a essa coisa do julgamento. Sim, bem provavelmente sim, por conta da questão do medo do que o psicólogo vai achar. A gente, como a gente quer entregar o nosso melhor, a gente também quer entregar o nosso melhor pro psicólogo, né? Então, a gente quer que o psicólogo goste da gente. Então, se eu falo ali sobre alguma questão, ou que eu já fiz, ou que eu vivi, ou que eu tô com alguma dificuldade, ou se for alguma coisa que muitas vezes eu não aceito, eu tenho esse receio, né? Do que o psicólogo vai pensar, em como ele vai conduzir tudo isso, o que ele vai achar de mim, né? Como paciente. Então, tem também essa questão.
Por isso que é importante a gente sempre deixar claro que tem que ter um vínculo de confiança com o psicólogo, mas também existe o sigilo, né? Sim. E é importante a pessoa entender que ali ela pode confiar, que é um ambiente seguro. É 100% seguro. A gente só consegue compartilhar esse tipo de informação com outros profissionais em supervisões, em discussão de caso, totalmente sigiloso, sem identificação de nada, mas a gente só compartilha nesses momentos, a gente não compartilha com mais ninguém. Porque as pessoas, elas têm eu acredito que também tenham medo dessa coisa de ser explanado de alguma forma, né? Sim. Porque a ideia da psicologia em si, da terapia, ela, a grosso modo, né, pra maioria das pessoas, ela é meio, assim, como que eu posso explicar? A gente não é meio enigmática, né? Você não sabe como que funciona, principalmente para quem nunca fez, né? A gente tá falando de acessibilidade para as pessoas de baixa renda que nunca fizeram, não sabe como que funciona. Então, eu vou ficar falando da minha vida para ela, sei lá, ir falando para todo mundo, sabe? Ou eu vou ficar falando da minha vida para ela vir aqui apontar os dedos na minha cara. Então, é um ambiente seguro, é um ambiente que vai te acolher e que vai fazer você entender por que você fez isso, ou o porquê fizeram isso com você, né? E você significar muitas coisas. E como lidar com tudo isso que você está sentindo, né? Então, muitas pessoas têm esse preconceito também às vezes, do próprio profissional, né? A idade do profissional. Nossa, verdade. Um amigo meu querido, Fetião, ele falava, não, gente, eu não consigo passar pela terapia com alguém que é mais novo que eu. Exato. Que não é nem casado, porque ele é Como casado. vai me dar conselho? Exatamente. Né? Então. Mas o psicólogo, ele é treinado, ele estudou pra isso, independente da vida dele e da idade dele. Exato. A gente acolhe até no projeto, tem ali alguma observação que você queira. Então, tem gente que fala, eu quero uma psicóloga que seja mãe, que seja mais velha, que tenha tal vivência ou que seja de tal religião. Eu sempre mando ali pros psicólogos e procuro alguém dentro daquela preferência para que a pessoa se sinta mais confortável. Mas de forma alguma isso interfere, né? Porque a gente está ali focando muito, obviamente, na relação, mas em teorias e muito estudo. A gente estuda muito. E é engraçado porque a gente fala muito sobre a religião, inclusive, né? E isso é muito complicado, porque dentro do setting terapêutico, eu imagino que a pessoa não possa ficar falando sobre religião. Sobre religião, não. O psicólogo, ele não pode ter, de certa forma, uma opinião ali dentro, né? Então, ele acolhe a demanda do paciente, eu sou de tal religião, ele vai trabalhar aquela religião dentro daquelas crenças que a pessoa tem. Então, ela é super importante no processo terapêutico daquela pessoa, mas não vai ser um elemento ali de estratégia de intervenção, nem nada nesse sentido. Agora, como que na prática a pessoa ela pode identificar, ela saber que ela precisa de terapia antes, e aí que eu tô falando, antes de o corpo já tá todo lascado, antes da cabeça já tá em colapso. Como que a gente consegue, talvez os primeiros sinais, né, de que você realmente está precisando de um acompanhamento terapêutico? Tá. É quando você tá muito irritada, Ixi. você tá muito triste, quando o descanso já não tá descansando mais, quando você já percebe algumas mudanças na sua relação, né? Então, no seu trabalho, quando tudo parece um esforço, né? Então, são pequenos sinais que você vai percebendo. Você fala, nossa, sabe quando você tá bufando, né? No dia a dia. Então, você já fala, poxa, talvez eu esteja irritado demais. Ou quando já tá prejudicando alguma área da sua vida, né? Então, eu falo muito dos prejuízos, né? Então, eu tô brigando no meu relacionamento, ou então eu tô sem paciência para lidar com alguém que antes eu tinha paciência. Ou eu não sinto prazer de fazer as coisas que eu gostava de fazer, né? Não tô mais tão afim de fazer as coisas. Ou eu tô dormindo, não tô descansando. Ou eu tô sempre cansada, não quero novidade. Então, esses pequenos sinais já sinalizam de que talvez seja a hora de procurar ajuda. Talvez? Talvez? Talvez seja bom procurar ajuda. O que você acredita que vai mudar na forma como as pessoas encaram a terapia nos próximos anos? Isso é uma pergunta muito pertinente, porque está evoluindo. Acredito que há passos de tartaruga, mas está. Sim. Qual é a sua perspectiva para os próximos anos relacionada assim, né? Como encarar a terapia? Eu espero
que a terapia seja vista como necessidade, como manutenção, como prevenção e não como último recurso. Que hoje eu acho que ela é um pouco, né? Por mais que fala-se muito, tá crescendo muito o assunto terapia, mas ainda é vista como um último recurso. Então, assim, eu vou falar com meu amigo, eu vou pra balada, eu vou pro bar, eu vou pro médico, eu vou, né? Então, eles passam, quando chega o paciente, ele passou por uma série de profissionais, vai de pra possibilidades. igreja. Vai pra igreja. E aí ele chega no terapeuta e fala, nossa, olha, já fiz isso e aquilo, agora eu tô realmente aqui, o último caso. né? Então, é o último caso. Então, eu espero que as pessoas falem, poxa, olha, eu acho que é ansiedade, vou procurar uma ajuda psicológica, vou num terapeuta, vou num psicólogo. Eu espero que seja assim daqui pra frente. Eu também espero, pra que ninguém mais fique lascado por causa dos outros. Exato. Que a gente tenha relações mais tranquilas, terapeutizadas. Eu sou amiga terapeutizada, tá? Eu sou amiga que eu falo, amiga, isso daí. Porque você não tá se aceitando. Já não se envolve, já sabe até que ponto você vai. Aí fala assim, amiga, você precisa de ajuda. Busca terapia, querida. E é importante, às vezes, ter um amigo que fale isso, né? Exato. Porque... Exato. Quem faz terapia, igual você tá falando, quem faz terapia consegue perceber muito mais. Então a gente olha para as pessoas e a gente fala, gente, aquilo ali, talvez a pessoa precise rever isso aí. Então a gente presta muito mais atenção no nosso comportamento e no comportamento do outro. Então é muito angustiante, até em relacionamento, eu atendo algumas pacientes que falam isso. E tal pessoa não percebe tal coisa. Eu falo, viu, você percebe porque você tá no processo terapêutico. Você não tá, a pessoa não tá vendo ainda. Ela vai ver, talvez, no tempo dela. Quando ela tomar vergonha na cara e ela buscar ajuda. Exato. Né? Porque eu vou falar, eu tive um relacionamento e que nitidamente a pessoa tinha questões e eu falava assim, olha, você precisa de ajuda, isso está escalando. Mas a pessoa não via aquilo como um problema. E isso foi, inclusive, a razão do término. Porque é muito difícil, você tá tentando, e ainda falando de uma forma legal, sabe? Falando, olha, tá acontecendo, vamos... Poxa, né? Mas é difícil quando a pessoa ela não entende que aquilo é um problema, que aquilo é algo normal. E aí, se ela normaliza, eu não posso. A gente não pode ficar também ajudando. Se a pessoa não quer ajuda, não tem como ajudar, né? Exatamente. E a pessoa, às vezes, tem uma resistência, né? Então, ali, pelas razões dela, ela tem alguma resistência. E aí, o término vai ser uma consequência. Aí ela vai juntando consequências. Talvez, em algum momento ela chegue no processo. Eu acredito que sim, porque não vai ter relacionamentos que se sustentem com esse tipo de base, sabe? Então, ou você vai ficar sempre nessa vida, ou você vai ter que olhar para os seus fantasmas, sabe? E isso é difícil, mas é necessário se você quiser sair dessa situação. Agora, pra quem está nos ouvindo agora, a gente já tá a 8 minutos de acabar e eu adorei, de verdade. Eu também. Ficaria aqui horas falando, porque tanto eu sou legal falar de psicologia, né? Eu amo, gente. Eu falo, e é engraçado porque eu e a Patrícia a gente começou aqui justamente pra falar sobre saúde mental, porque aqui é todo mundo perturbado. Então a gente tem queria muito entender e se conhecer, e eu achava muito legal porque às vezes a gente tava conversando, eu não tava bem, aí ela vinha com conhecimentos que a gente aprendeu aqui e falou assim: olha, amiga, é isso e isso. E ela às vezes não tava bem, eu falava, olha o que você tá fazendo, pensa no que tá acontecendo. Então, assim, isso trouxe pra gente um autoconhecimento muito grande. Que, inclusive, fez com que a gente buscasse terapia. Hoje, a gente fizesse terapia. Pra quem está nos assistindo agora e sente que precisa de ajuda, mas ainda não conseguiu dar aquele primeiro passo, sabe? E a gente acabou de falar sobre os sintomas. E também tem aquela coisa de receio, daquela crença de que achar que a terapia, ela é um privilégio. Ela é para poucos. O que você diria para essas pessoas? Eu diria que a pessoa não tá sozinha, né? Que existem profissionais que estão dispostos a acolher. A gente tá aqui para isso e que ela não precisa dar conta de tudo, né? A gente tem aí hoje em dia muito essa percepção de que a gente vai dar conta, uma hora vai passar, né? Uma hora passa, a gente vai distraindo, passando. Então, assim, não é sinal de fraqueza procurar terapia, né? É sinal de amor próprio mesmo, de autoconhecimento, de autoconsciência, né? De perceber que chegou o momento ali de talvez procurar uma ajuda, ouvir uma opinião, testar, ver como é, né? Então, eu acho que a gente está disposto a se ajudar. Então, eu acho que a pessoa tem que buscar essa tentativa, se ela se identificou, né? Se ela percebeu tudo isso, e fazer esse teste, né? De terapia. Eu garanto que ela vai gostar. E o Psiconecta, ele tem mais de 400 profissionais prontamente ali
Inclusive, você pode escolher o tipo de profissional que você quer. Então, se você quer um terapeuta, uma mãe ou de tal idade, eles fazem esse funil pra você. Então, o Psiconecta, ele vai com certeza te ajudar, né? Vai ajudar. A gente faz toda a triagem de abordagem, de preferência homem ou mulher. Então, a gente tem psicólogos homens, psicólogos mulheres. Então, a gente faz toda essa triagem e encaminha. A pessoa não gostou, não deu muito certo, o horário não deu certo, é só entrar em contato que a gente também reencaminha. Então, a gente acompanha todo mundo bem de perto. E psicólogos recém-formados ou psicólogos que ainda não têm uma cartela, né, de pacientes ali e está querendo se ficar mais focado, né, nos atendimentos, também entrar pro Psiconecta. No Instagram tem um formulário tanto para paciente quanto para psicólogo. Os psicólogos, eles são assim, a gente tem uma relação de carinho muito grande com cada um, porque eu acompanho todo o trabalho deles, então a gente se encontra todo mês, então eu gosto muito da trajetória de cada um ali. A gente tem uma comunidade, eu falo que é uma comunidade, porque a gente se ajuda muito. Então eles mandam num grupo, alguém tem tal livro, a gente tá sempre se ajudando e fazendo posts em parceria, um indicando material para outro, então é uma comunidade assim fantástica. Ai, muito legal. E agora, Bianca, caminhando para o nosso final, eu queria que você falasse sobre onde a gente encontra o Psiconecta, site, Instagram, enfim, e o seu também, pessoal, profissional, né, da Bianca. Vamos lá. O Projeto Psiconecta tá no Instagram, com @projeto_psiconecta. E no WhatsApp, né? O meu WhatsApp profissional mesmo, mas o meu Instagram é BiancaYPC. E é só entrar em contato ou pelo WhatsApp ou pelo Instagram, que eu ou a Giovana, que é minha estagiária, a gente vai te responder. Ai, maravilha. Bianca, foi um prazer, de verdade. A função aqui do podcast Ponto de Entrevista é levar informação e ajuda para quem precisa. Sim. E o Psiconecta, eu acho que caiu como uma luva aqui pro podcast, porque a gente precisa levar essa informação de que é possível buscar ajuda, que não é um privilégio, como você mesmo disse, para todos. E a importância de entender que terapia é questão de saúde pública, praticamente. E vamos cuidar mais da nossa cabecinha, gente, pra não ferrar a cabecinha dos outros, né? Por favor, né, Brasil? Bianca, muito obrigada, foi um prazer, de verdade. Obrigada eu, foi um prazer todo meu. O podcast Ponto de Entrevista vai ficando por aqui. Se você conhece alguém que tá precisando de ajuda, a gente sabe que a gente conhece um monte, compartilha, comenta, curte aqui, se inscreve no nosso canal, a gente tá no Instagram, no TikTok, no LinkedIn. E no Spotify. É isso, Brasil. Até a próxima. Beijo!